Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal e hoje nós vamos aprender juros simples conforme eu prometi para vocês na segunda-feira. Então vamos começar. Então o que seria o juros simples? Bom, pessoal, quando vocês escutarem juros simples, vocês têm que ter na cabeça que trata-se de uma taxa fixa por um determinado período, tá certo? Então nós vamos fazer alguns exemplos para você entender como que funciona na prática. Tá? Então vamos lá, olha só esse exemplo. Um comerciante pegou emprestado de um amigo o valor de R$600, comprometendo-se a pagar a dívida ao final de 3 meses. A taxa de juros simples de 5% ao mês. Bom, o que a gente precisa, o que a gente consegue extrair nesses dados? Que em um mês, vê se vocês concordam comigo, ele vai pagar 5% de R$600, isso em um mês, certo? Se você fizer essa continha aqui, você já aprendeu comigo que nós temos que transformar esse valor que está em porcentagem em um número decimal. 5% é 5%, então é a mesma coisa que 0,05, que multiplica 600. Se você fizer essa continha, você vai descobrir o valor de R$30. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em um mês, desse valor que ele pegou emprestado, ele vai ter uns juros de R$30. Isso referente a um mês. Como ele falou que ele vai pagar a dívida dele em 3 meses, então os juros aqui, ele vai ser calculado como 3 meses que ele vai ficar devendo o colega, que multiplica R$30, que é o valor referente a 3 meses. Calculando aqui, você vai encontrar o valor de R$90. Isso quer dizer que ele vai pagar uns juros de R$90 para o colega dele. Assim, ao final de 3 meses, o amigo vai pagar para o comerciante o quê? R$600, que foi o valor que ele pegou emprestado, mais R$90 de juros ao final de 3 meses, totalizando R$690, o valor da dívida dele. Lembrando que esse valor aqui, pessoal, é chamado de capital. É o valor que você toma emprestado, é o valor que você adquire, tá bom? Os R$90, ele é chamado de juros. É os juros que ele está tendo aqui nesse caso. E o valor total que ele vai pagar para o comerciante é chamado de montante. É interessante você gravar esses nomes para você entender o que nós estamos falando, tá certo? Então, ao final de 3 meses, ele vai pagar o valor de R$690. Bom, de modo geral, então, podemos dizer que um capital C produz em um determinado período N a uma taxa I produz um juros J. Isso quer dizer o que, pessoal? Que os juros, então, ele pode ser calculado como o capital multiplicado a uma taxa que multiplica um determinado período que ele vai ficar sendo empregado, tá? E isso quer dizer também o quê? O montante, então, é o quê? Podemos afirmar que o montante, o valor no final que a pessoa vai pagar ou receber, vai ser o quê? Podemos dizer que é o capital mais os juros, certo? Então, se o montante é o capital mais os juros, também podemos escrever como sendo o montante igual ao capital mais, quem é os juros aqui? Capital que multiplica I, que multiplica N. Então, podemos escrever sendo capital multiplicado por, colocando em evidência aqui o capital, vai ficar 1 mais I vezes N. Bom,
Essas são as fórmulas que a gente vai usar para calcular os juros simples. Não se assustem, não é difícil. É só para você entender da onde surgiu as nossas fórmulas de montante, que é o valor final que vai pagar ou receber, e a fórmula de juros, tá certo? Vamos fazer mais um exemplo para você entender bem? Bora lá! Tem um lembrete para vocês. Uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer. A taxa de juros, ela tem que estar compatível à unidade do período que se encontra no exercício. Como assim? Se a taxa de juros do exercício ele te dá, que é 2% ao mês, o período também tem que ser mês. Se o exercício te deu, por exemplo, um período de 60 dias, você tem que transformar esses dias para mês, adotando como cada mês tendo 30 dias. Ou seja, você vai usar o período N igual a 2, representando 2 meses. É importante que a taxa de juros e a unidade de período estejam na mesma unidade. Combinado? Bom, então agora vamos ler o exercício. No caso, vocês vão estar vendo aí na tela e eu vou ler para vocês, tá bom? Karina contraiu de um amigo um empréstimo de R$800 em regime de juros simples, a taxa de 2% ao mês para pagamento a perder de vista, sem prazo determinado. Ela sabia que quanto mais tempo passasse, maior seria a importância a ser paga. Bom, o que nós temos que fazer? Nós vamos auxiliá-la para saber qual vai ser o montante, no caso aqui, de 3 meses. Ao final de 3 meses, qual vai ser o montante que ela vai pagar? Então, se ela for quitar no primeiro mês, quanto que ela vai pagar? Se ela for quitar no segundo mês e ao final no terceiro mês. Bom, os dados do exercício, ele deu que a taxa, a nossa taxa aqui é de 2% ao mês, certo? E o capital, no caso, o valor que ela tomou emprestado foi um valor de R$800. Bom, para a gente calcular o montante ao final do primeiro mês, então ela pegou R$800, ela quer saber no mês seguinte quanto que ela iria pagar de juros para ele. Então, olha só, o montante do primeiro mês, como que nós podemos escrever? Lembram que eu acabei de ensinar vocês? Nós podemos escrever como sendo o capital, o valor que ela tomou emprestado, multiplicado por 1 mais a taxa que multiplica o período. Então, o montante aqui vai ser quanto? Qual o valor que ela tomou emprestado? R$800. Então, multiplicado por 1 mais, qual é o valor, qual é a taxa aqui? 2%. Eu posso colocar 2 aqui direto? Não, não posso. Não esqueça, 2% vocês já aprenderam, vocês têm que passar para o valor decimal. 2% é a mesma coisa que 0,02. Então, você vai colocar aqui, ó, 0,02, que multiplica N. Qual é o período? 1 mês, então N vai ser igual a 1. Fazendo esse cálculo aqui, pessoal, vocês vão ter um valor total de R$816. Faz aí na calculadora e você vai bater, você vai ver que vai dar 816, porque você vai somar 1 mais 0,02 que multiplica 1, vai dar 1 mais 0,02. Você vai fazer 800 multiplicado por 1,02, tá bom? No segundo mês, nós vamos ter então o montante M2. Então, vai ser 800 que multiplica 1 mais, qual é a taxa? 0,02. Vezes o período. O período agora é qual, pessoal? É 2, que é o segundo mês. M2 vai ser igual a, fazendo aqui essa continha, você vai descobrir o valor de 800 multiplicado por 1 mais 0,02 vezes 2. Então, vai ser 1 mais, aqui ó, aqui dentro do parênteses vai dar 1,04.
4. 800 que multiplica 1,04 vai dar um total de R$832, tá? Então, ao final do segundo mês, ela iria pagar R$832. Para terminar aqui, no terceiro mês, se ela quiser quitar no terceiro mês, qual vai ser o valor do montante? Vai ser 800, que multiplica 1, mais 0,02 vezes 3, que é o nosso período. Então, o nosso montante vai ser igual a... Aqui, nós vamos ter 1,06, fazendo essa continha aqui. Então, vai ficar 800 multiplicado por 1,06. Fazendo essa conta, você vai ter o valor de R$848. Bom, não é difícil a ideia de juros simples, é só você perceber qual é a taxa de juros, qual é o período que ela tem que estar no mesmo período a taxa de juros, então você tem que transformar, colocar as duas na mesma unidade, tá bom? Bom, essa aula foi só a introdução da aula de juros simples. Na próxima aula nós vamos fazer uma bateria de exercícios para você fixar de vez esse assunto. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e compartilha com seus amigos. Até a próxima, pessoal! Tchau!